Pessoal, voltei aqui a abertura do AutoCAD, tá? Pra gente gravar e explicar aqui quadro de cargas. Ficou dando erro fatal. Teve algum conflito do PowerPoint aqui. Bem, vamos lá então. Então, voltando à explicação, a gente estava falando que trata-se de uma edificação, né? Que é um bar. Então, o quadro de cargas. O quadro de cargas, se a gente verificar aqui, olha, os circuitos, olha, não tem representação da seção nominal dos condutores elétricos. Aonde que eu vou estar vendo isso? Aqui. Então, esse circuito, o circuito número 1, ele é 127 ou 220? Não, olha, ele é 220. Qual que foi a potência instalada nele total? 845 VA. Então tá vendo que quando eu fiz a previsão minha de carga, que foi através de um cálculo luminotécnico, tá? Foi feito um cálculo luminotécnico onde a gente chegou que vamos precisar de 17 com 14 lâmpadas, mais 14 lâmpadas, 31 lâmpadas, mais 8 do outro circuito, 39 lâmpadas fluorescentes, né, de LED, para poder fazer a iluminação desse ambiente. Então a gente dividiu em 3 circuitos. Olha, o circuito número 1 e no circuito número 2, da potência instalada de cada um deles, a tensão. Lembra que eu falei com relação a equilibrar as fases? Olha só, eu estou dividindo 845, como é 220, lá é uma instalação trifásica, né? 220, fase Newton 127. Eu dividi fase R e S, 422,5. O circuito 2 também é um circuito de iluminação. Potência instalada de 670 VA, dividido por 220, né? Consegui aqui enxergar a minha potência. Também foi dividida entre a fase S e T. Estão vendo que eu estou vindo aí fazendo equilibrando, olha. Iluminação, varandão. Então, iluminação, camarim, caixa e serviço do palco, a gente colocou o circuito 3. Então, o que foi isso? No momento, lembra que a gente falou com relação a dividir circuitos, né? No momento em que eu não tenho show, eu não preciso de estar tendo uma iluminação no palco. O que eu preciso é que esses refletores aqui, olha, foi uma solicitação do cliente, que esses refletores também estejam separados no circuito. Por quê? É um sistema que tem uma tecnologia que eles comentaram lá, de acordo com o timbre da música, o sistema de iluminação, os canhões de luz vão criando os efeitos em cima do artista aqui no palco. Então essa iluminação também está no circuito à parte, que é a iluminação do palco, tá? Aqui, ó, iluminação do canhão de luz do palco. Outro detalhe, tá vendo? Iluminação dos refletores externos. Olha, foi criado um circuito para alimentar esses refletores aqui, ó. Então é o circuito número 4, está alimentando os refletores da área externa. Aqui nessa área externa aqui é uma piscina, é uma área de piscina, não está representada aqui no desenho, mas é uma área de piscina. E o que nós temos aqui? Olha, foi instalados interruptores, tá? Para comandar todo o sistema de iluminação. Então, voltando aqui ao quadro de cargas, o quadro de cargas é dividido em circuitos. A quantidade de cargas, então até agora eu estou falando de circuito de iluminação, até o circuito 4. Aí eu deixei um circuito de iluminação reserva e aqui a condição do freezer que eu havia comentado. Olha, os freezer possuem potência de 800 watts. Então, se eu pegar 800 watts e dividir por 127, 800 dividido por 127, eu vou ter uma corrente de 6,29 ampere. Então, eu não precisava limitar esse freezer a um único circuito. Mas o que acontece? O cliente comenta que 2 freezers são de sorvetes e picolé, um freezer é de cerveja, alguns ficam guardados congelados, né, para tirar gosto.
Então, se eu coloco uma falha de um desses disjuntores durante uma madrugada, né, em que vai desenergizar todos os freezer, ele vai ter que jogar todos os alimentos fora. Então, dessa forma, se perceber a perda de um disjuntor, né, um desarme de um disjuntor, eu só vou deteriorar a comida, né, o alimento que está dentro desse freezer, tá? Por ser um local de afluência ao público, tá? Aqui é um local que comporta 400 pessoas. O que acontece? Nós não optamos, né, em não deixar tomadas avulsas para os usuários, né, correr o risco de acidente. Então a gente criou um circuito que é o circuito 15, que foi criado para um totem de celular. Tá? O que é isso? Totem de celular. O totem de celular é um armário onde tem um nível de tensão, tomadas lá dentro, e você vai conseguir deixar o seu celular, trancar dentro da chave e alimentar. Outro detalhe também, os ventiladores. Olha, um circuito, 2 circuitos para ventiladores. Os ventiladores, se nós voltarmos aqui, ó, eles estão inseridos nessa lateral aqui, ó, foi instalado alguns ventiladores, tá? Solicitado pelo cliente. Nós tivemos também aqui tomadas de uso geral no piso do palco, tá? Então são essas tomadas que foram solicitadas para os músicos ligar os seus equipamentos. Então nós vamos dando sequência aqui no circuito só para vocês verem a questão da distribuição, né, a interpretação do projeto. Aí nós temos tomadas de uso geral do camarim, tá? Foi deixado também à parte, circuito 21, atendendo exclusivamente esse ambiente para secador de cabelo, né? Algum tipo de equipamento para maquiagem, algo que os artistas necessitam. Nós temos aqui também, coloquei vários circuitos reservas, porque se existe uma sazonalidade nesse local, ora eles pegam e colocam brinquedo infantil, o pessoal fica mais na área da piscina, então colocam buffets, né, aquelas rampas de alimentação que possuem uma potência um pouco elevada. Então, o que a gente optou? Em deixar vários circuitos reservas. Então, esse quadro ficou com 30, tá? 30 circuitos. E aqui vocês vão estar observando, olha, se você for pegar para fazer a montagem desse quadro, você sabe que ele vai ter 3 barramentos. Se ele é monofásico, ele só teria um. A gente não teria, né? Nós iríamos excluir, né? Vamos excluir essas colunas aqui, que é o caso de vocês, ó. No caso de vocês, a nossa casa aí é monofásica, tá? Então vocês não terão, né, o quadro de cargas que vocês forem desenvolver, só vai ter uma única fase, tá? A única fase. O valor do disjuntor vocês vão deixar em branco porque vocês não sabem calcular ainda. E a seção nominal dos condutores. Mas vocês vão conseguir definir quantos circuitos tem, a potência de cada um deles, a tensão vai ser 127 para todo mundo e o nome, né, de cada circuito. Com isso a gente vai conseguir fazer essa atividade de distribuição de circuitos. Observem que, olha, o equilíbrio, né, que eu consegui fazer nesse projeto. Eu peguei uma potência total instalada de 38.175 e dividi 12.352 numa fase, 12.657 na outra e 13.165, né? Não teve como ficar tudo igual, mas a gente conseguiu gerar um equilíbrio entre elas. O cálculo da demanda, tá vendo? Como eu citei ND 5.1, nesse caso aqui a gente optou em estar utilizando uma demanda de 1 para 1, em virtude dos eventos que acontecem ao longo do ano. Do lado aqui, olha, representa o diagrama unifilar. Então, eu tenho aqui o disjuntor. Como que é o circuito 1? Ele tem um disjuntor e tem um dispositivo DR, o circuito 2, e assim por diante, tá? É um barramento trifásico, neutro mais terra, 100 amperes, 220, 127 VCA,
uma corrente de curto-circuito de 10K. Vem aqui de onde vem a alimentação, tá? Do QGBT01, que é um quadro que tem localizado no térreo da edificação, a seção nominal dos condutores, e aqui tá errado, né? Não é 10 milímetros para um disjuntor de 100, tem como ser. Disjuntor de entrada de 100 amperes. E foi feito isso daí, tá? Então mostra, né, o quadro de cargas, mostra o diagrama unifilar do quadro e a distribuição dos circuitos na planta. Então é dessa forma que a gente representa um projeto de instalações prediais. Peguei um exemplo que não é de uma casa, é de um bar, mas outros projetos a gente vai estar utilizando. Então eu peço que vocês, olha, se atentem como deverá ser feito a distribuição do quadro de distribuição, o quadro de distribuição de vocês na nossa atividade. Vocês vão excluir ST, pois nossa casa é 127, beleza? Então, ou seja, pode desenhar as 3 colunas, mas aqui vai ser o tracinho, 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 tá bom? Pessoal, dividi em 2 vídeos devido àquele erro fatal que estava dando na nossa no primeiro vídeo que eu estava gravando, tá? Um abraço então e até a próxima aula.